Olá, meus queridos alunos. A aula de hoje é sobre acentuação gráfica. Antes de começar a aula, um pequeno papo para a gente acertar algumas coisas. É importante que você entenda o seguinte: para que você possa utilizar corretamente as regras de acentuação que irá aprender nesta aula, é importante que tenha conhecimento de certos conceitos gramaticais, que eu vou chamar de preliminares para esta matéria. São elas: identificação de sílaba tônica, separação silábica, conceito de ditongo, tritongo, hiato. Essas informações são muito importantes para que você possa entender como funcionam as regras de acentuação, para que você possa utilizar corretamente as regras. Então, se você não tem esse conhecimento, sugiro que pesquise, estude, busque nas gramáticas, na internet mesmo, esse conteúdo. Não demora muito, são pequenas informações que você pode ter e que vão te ajudar bastante na hora de utilizar as regras de acentuação gráfica. Aqui a gente vai começar com essas preliminares, uma visão assim bem geral, mas se você sentir necessidade de mais informação, busque, não deixe para trás, não deixe esquecido, porque você vai perceber como isso vai te ajudar bastante na hora de acentuar. Tudo bem? Eu devo desaparecer aqui do seu vídeo, você vai ouvir apenas a minha voz e uma série de slides que vão passar. Então, fico por aqui em imagem, mas continuarei com você em som. Tá? Então, vamos lá para a aula de acentuação gráfica. Vamos começar falando desses dois acentos que estão na sua tela: o acento circunflexo e o acento agudo. Os acentos agudo e circunflexo são utilizados para marcar a sílaba tônica da palavra quando a regra permitir. O tio não é acento. O tio, o trema, esses são sinais gráficos. O tio, por exemplo, é um sinal de nasalização, utilizado quando quero indicar o som nasal de uma vogal. Mas para marcar a tonicidade, apenas o circunflexo e o agudo. O circunflexo marca os sons fechados, sons em que a vogal O e a vogal E têm sons de O e de E. Sons nasais, como AN, EN, ON, não são utilizados, não é utilizado o acento circunflexo nas vogais I e U. Em todas as vogais, o acento agudo é utilizado. Ele marca o som aberto, é o som do E, o som do O, também é o som do A, do I e do U. O acento agudo não é utilizado em sons nasais, à exceção do EN. Então você vai ter, por exemplo, palavras como parabéns, que você utiliza na nossa língua, o acento agudo. Tá? Isso na nossa língua no Brasil, porque, por exemplo, não sei se você sabe, mas na língua portuguesa falada em Portugal, Antônio é com acento agudo. Isso para te dar uma ideia de que essa regra é nossa, da nossa língua portuguesa aqui do Brasil. Características, embora falemos a mesma língua, as regras que regem a língua portuguesa do Brasil se diferenciam pouca coisa das regras que regem a língua portuguesa em Portugal. O último acordo ortográfico foi feito justamente para tentar aproximar essas duas formas de falar o português. Então, resumindo, acento circunflexo nas sílabas tônicas em que o som é fechado, acento agudo nas sílabas tônicas em que o som é aberto. Beleza? Toda palavra tem uma sílaba tônica, mas o uso do acento gráfico respeita regra. Então, mesmo que a palavra tenha sílaba tônica, não quer dizer que ela tem que ter acento, só porque tem sílaba tônica. É o caso, por exemplo, de urubu. Urubu, sílaba tônica bu, mas não tem acento. Por quê? Porque a regra diz que não pode ter. E é o que vamos aprender hoje. Por que não tem? Também é importante que se diga que o tio não é um acento. Tá? O tio não é um acento. Eu já sei que já falei isso, mas vou repetir porque é importante. O tio é sinal de nasalização. Palavras como órgão possuem tio e acento, mas entenda que o acento só recai sobre a sílaba tônica, e só existe uma sílaba tônica por palavra. Portanto,
Se fosse o tio fosse acento, teríamos um problema, porque qual das duas sílabas seria, ficaria na dúvida qual das duas sílabas seria tônica. E como assim ter duas sílabas tônicas na palavra? Tá? Então, para deixar claro, o tio não é acento. Nas palavras em que só ele reina, o tio puxa a sílaba tônica, mas em palavra em que, além do tio, eu tenho um sinal, um acento gráfico, esse acento gráfico ele recai sobre a sílaba tônica. Tranquilo? Vamos então para as preliminares importantes aí. Primeira regra, primeira preliminar, separar corretamente as sílabas das palavras. É importante que você saiba separar corretamente as sílabas das palavras. Uma separação errada pode colocar pode te forçar, te induzir, melhor dizendo, a um erro de classificação. Te dou como exemplo a palavra melancia. Separamos melancia, si-a. É uma palavra paroxítona, como veremos daqui a pouquinho. Mas se eu separasse melancia, o i e o a juntos na mesma sílaba, ela seria uma palavra oxítona. As regras gerais, como veremos daqui a pouco, respeitam a classificação da sílaba tônica da palavra. Então, se eu digo que a palavra é paroxítona, eu vou olhar uma regra. Se eu digo que a palavra é oxítona, eu vou olhar outra parte da regra. Entende? Separar errado a palavra é colocar todo o teu conhecimento de acentuação gráfica em xeque. Pode não acontecer nada, não mudar nada. Por exemplo, a palavra história eu separo. História. História. É uma palavra que ela é paroxítona terminada em ditongo e, portanto, acentuada. A separação é essa. Mas a gramática permite também que você separe de outra forma. Separe história. Então, posso separar história ou história. As duas formas são aceitas pela língua, embora haja uma preferência pela forma história. Veja, nesse caso, fazendo a separação de uma forma ou de outra, a acentuação não fica comprometida, porque se for uma paroxítona, é acentuada porque terminou em ditongo. Se for uma proparoxítona, é acentuada porque é proparoxítona. Então, nesse caso, não tem problema. Mas nem sempre é assim. Então, separar corretamente as sílabas é de grande importância. Veja o caso da palavra feiura. Né? Feiura. Muita gente se confunde com isso. Costumam ter dúvidas quanto à posição do i. Tem gente que separa feiura. Mas aqui eu trouxe esse caso para lembrar a vocês o seguinte. Aqui há aquela sensação de que o i parece se desdobrar. Tanto ele parece estar numa vogal, numa sílaba, quanto parece estar na outra. Nesses casos, a gramática diz que a separação tem que ser esta. Ele fica na primeira sílaba, tá? Junto da primeira vogal, melhor dizendo. Ele fica junto da primeira vogal, deixando a outra vogal sozinha, tá? Então isso vale para areia, isso vale para Mauá, tá? Areia, Mauá. Então, assim, né, essas três vogais, esses três fonemas vocálicos estão juntos, mas na hora de separar, é dois para cá e um para lá, tá? Então isso vale só para você ficar atento a esse caso aí, né, onde o i é chamado de iode, porque tem essa, né? Isso também acontece com o, né, Mauá, né, chamado de val. Então fique de olho nesses dois casos, porque eles costumam causar confusão. É importante também que você veja os encontros vocálicos, casos como ditongo, tritongo e hiato, porque nós vamos precisar disso dentro das regras de acentuação gráfica. Ditongo é o encontro de dois fonemas vocálicos dentro da palavra que não vão se separar quando eu separar a palavra. Veja o exemplo de leite. Eu separo leite.
O E e o I não se separam, não se separam, ficam na mesma sílaba. Tá? Nesse caso aí, eu vou ter uma vogal, que é o E, e uma semivogal. O ditongo é formado por vogal e semivogal. São dois fonemas vocálicos, mas um deles é semivogal, o outro é vogal. No caso do tritongo, são três fonemas vocálicos. A ordem sempre será semivogal, vogal, semivogal. A vogal fica no meio. É o caso de Paraguai. Paraguai. Então, esse guai aí tem U, A, I. E no caso dos hiatos, é o encontro de dois fonemas vocálicos que vão se separar, diferente do ditongo. O ditongo são dois fonemas vocálicos que não se separam. Não se separam. No caso do hiato, dois fonemas vocálicos que se separam. É o caso, por exemplo, da própria palavra hiato. Eu separo a palavra hiato da seguinte forma: I, A, to. I, A, to. A letra I e a letra A se separam. Então, hiato são dois sons vocálicos que se separam, as duas são vogais. Tritongo são três sons vocálicos que não se separam. Então você vai ter semivogal, vogal, semivogal, Paraguai. E ditongo são dois fonemas vocálicos que não se separam. Você vai ter uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal, dependendo da ordem. É o caso de leite, leite. O lei fica junto, porque o E e o I ali, né, formam um ditongo. É importante que você, qualquer dúvida, geralmente início das gramáticas traz esse conteúdo de ditongo, tritongo e hiato, encontros vocálicos, tá bom? O assunto é esse, encontros vocálicos. Procura lá. É importante porque nós vamos falar de ditongo e de hiato. Tritongo, não. Mas ditongo e hiato é assunto dessa é uma preliminar da matéria de acentuação gráfica. Também é bom conhecer os encontros vocais, os encontros consonantais e os dígrafos, tá? Porque muita gente boa tem dúvidas quanto à separação silábica por conta de encontros consonantais e dígrafos. Encontros consonantais, como você sabe, são encontros de consoantes. Dígrafos são duas letras que se juntam para representar um som só. Assim, por exemplo, na palavra dígrafo, o GR é um encontro consonantal. Tá? E na palavra consonantais, olha que interessante, o AN é um dígrafo. Qual é a diferença? Eu te digo agora. No encontro consonantal, cada letra mantém o seu som. De gra, gra. É o som do G, repare, e o som do A. Se não tivesse o R, seria de Gá. O som do G e o som do R, de gra. Então aqui eu tenho o som do G e o som do R, é o encontro consonantal. Em consonantais, tanto no AN quanto no ON inicial, o que eu tenho é um N que não se expressa como consoante, não é o caso, por exemplo, no nantais aqui, ó, no nan, ele tem som de ne, nan. Mas no AN, o que ele faz é nasalizar o A. Então você tem duas letras aqui, mas se eu tirasse, por exemplo, o A e o N e colocasse um A com um tiozinho em cima, o som seria o mesmo. Eu leria consonantais do mesmo jeito. Isso porque o A e o N juntos têm um som só. Então, em consonantais eu tenho um dígrafo e em dígrafo eu tenho um encontro consonantal. Olha que interessante. Até para você decorar. No dígrafo eu tenho encontro consonantal GR. No encontro consonantal eu tenho dígrafos. Olha aqui, ó, o AN, o ON e aqui em encontro eu tenho ON também. Em encontros eu tenho os dois. Eu tenho ON, que é o encontro consonantal, EN, que é outro encontro consonantal. Desculpa, ON, que é um dígrafo, EN, que é outro dígrafo, e tenho o TR, que é um encontro consonantal. Esse N aqui não faz parte desse encontro consonantal, porque ele está nasalizando o O, assim como o N está nasalizando o E. Na dúvida, é só tirar e botar um E com tio e um O com tio e ler, e ver se mudou alguma coisa na pronúncia. Se não mudou, é porque é dígrafo. Se você fizer isso aqui, tirar e botar um O com tio, vai ficar consonantais. Olha como é que muda. Cadê o não? Entendeu? Bom, qualquer dúvida, encontros consonantais e dígrafos,
estão na gramática, logo no iniciozinho. Também é importante, como preliminar, que você saiba identificar a sílaba tônica das palavras, tá? E classificá-las. Uma palavra, quando termina, quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra, nós dizemos que ela é uma palavra oxítona. Oxítona é aquela em que a sílaba tônica é a última. Paroxítona é quando é a penúltima. E proparoxítona quando é a antepenúltima. Vou te dar exemplos. Oxítona. Já é televisão. Como é que eu identifico a sílaba tônica? A técnica mais utilizada é a mais infantil de todas, mas funciona que é uma beleza. Imagine que a palavra, né, é um nome de alguém que você está chamando essa pessoa. Então vamos pegar a televisão? Televisão! Televisão! Quando eu chamo televisão, o zão fica mais intenso para mim. Eu me demoro mais ao pronunciar a sílaba zão. Televisão! Porque ela é a sílaba tônica, a sílaba de maior intensidade. E como é a última sílaba da palavra, né? Televisão, terminou com zão, é a última sílaba. Então é oxítono. Parede! Parede! Olha, repare que o ure é aquela sílaba em que eu me demoro mais. Portanto, é uma palavra paroxítona, porque essa re é a sílaba tônica. A maioria das palavras da língua portuguesa são paroxítonas. Árvore, matemática, relâmpago. Essas palavras são todas proparoxítonas. Repare que eu me demoro mais na antepenúltima sílaba. Árvore, matemática, relâmpago. Então, há duas sílabas depois dela. Ela é a antepenúltima sílaba. E as palavras cuja antepenúltima sílaba, as antepenúltimas sílabas são tônicas, são chamadas de palavras proparoxítonas. É importante que você saiba identificar a sílaba tônica e classificá-la. Qualquer dúvida, início da gramática, logo nas primeiras páginas, eles falam, quase todos os gramáticos começam falando desse assunto, da parte de filologia. Ver a classificação da palavra quanto ao número de sílabas. É importante que você saiba classificar a palavra com relação ao número de sílabas que ela tem. As que só têm uma sílaba são monossílabas. As que têm duas sílabas são dissílabas. As que têm três são trissílabas. E as que têm 4 ou mais sílabas, polissílabas. Você lembra? Então, essa parte da matéria é muito importante, porque nós vamos nos referir às palavras de acordo, em muitos momentos, com essa classificação. Aqui eu te trouxe um exemplo interessante, melhor dizendo, um pequeno exercício. Eu sugiro que vocês em casa, hoje, passem o dia chamando as palavras, olhando para cada coisa da sua casa e chamando para identificar a sílaba tônica e classificando. Isso ajuda a treinar. Mas vamos lá. Então, peguei a palavra jacaré. Eu coloquei em vermelho a sílaba tônica das palavras, ok? Jacaré é a sílaba tônica. Essa palavra é, portanto, uma oxítona. Caráter é a sílaba tônica, portanto, paroxítona. Máquina, é a sílaba tônica. Essa palavra é uma proparoxítona. Outra coisa importante que eu posso te dar como dica: se você pegar a palavra proparoxítona e dividi-la em 3 partes, aqui ó, corte aqui, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então se divide em 3 partes: oxítona, paroxítona, proparoxítona. Lembre-se, de acordo com a divisão dessa palavra, se a sílaba tônica for a última, então pegue a última classificação, a última divisão, oxítona. Se a sílaba tônica for a penúltima, pegue a segunda, a penúltima, paroxítona. Se a sílaba tônica for a antepenúltima, pegue a terceira divisão, proparoxítona. Decorou proparoxítona, você já decorou as duas anteriores, porque elas estão dentro da palavra proparoxítona. Tá bom? É uma dica que ajuda você aí
a não, a não esquecer a classificação e a que posição na palavra a sílaba está ligada. Então vamos colocar em prática. Eu trouxe aqui algumas palavras e a gente vai identificar a sílaba tônica e classificar quanto à posição da sílaba tônica. Pneumático é a primeira palavra. Como é que você chama essa palavra? Vai treinando. Eu vou deixar você falar primeiro, depois eu falo. E assim você vai treinando. Então vai assistindo esse vídeo, vai falando a palavra, eu falo a palavra, você chama e a gente vê qual é a posição dela, ok? Então vamos lá, vamos começar. Pneumático, chama aí. Você chamou pneumático, não é isso? Beleza. Repare, a sílaba tônica dela não é a última nem a penúltima, é a antepenúltima. É uma proparoxítona, correto? Asséptico, chama aí. Asséptico, correto. Também uma proparoxítona. Bom, se tiver duas na frente, é duas sílabas depois da sílaba tônica, é proparoxítona. Uma sílaba depois da sílaba tônica é paroxítona. E se a sílaba tônica for a última, é oxítona. Tá? Guarda isso. Advogado, chama aí. Advogado, muito bem, paroxítona. Curió, pode chamar. Curió, oxítona, isso aí. Gratuito, cuidado com essa palavra, não é gratuito não, é gratuito. O e o i são pronunciados juntos, tá? Gratuito. Chamou? Gratuito, isso aí. Não é gratuito não, é gratuito. Cre. Cre é monossílabo, tá? As palavras quando só tem uma sílaba são chamadas de monossílabas. No caso da tonicidade, aí você pode classificar o monossílabo como sendo tônico ou átono. Monossílabo tônico é aquele que é pronunciado com mais força e são representados por algumas classes gramaticais bem específicas que eu vou te dizer agora. Se quiser, anote. Substantivo, adjetivo, advérbio, numeral, alguns pronomes e esse que você está vendo aí, verbo. Vou repetir, de trás para frente agora. Não sei se vai ser de trás para frente não, mas vamos tentar. Verbo, alguns pronomes, numeral, adjetivo, substantivo e advérbio. Tudo bem? São essas 6 classes gramaticais. Qualquer palavra que seja de outra classe gramatical, ela acaba se tornando um monossílabo átono. Mas essas aí são tônicas, tá? Então, cre é monossílabo tônico. Armazém, chamou? Armazém, oxítona. Vou deixar pastel para você. Como é que você chama? Pastel, oxítona. Não é isso? Então, se treina, passa o dia hoje treinando isso. Vai ser muito legal. Isso pode te ajudar bastante na hora de acentuar, de utilizar a regra de acentuação. Vou repetir de novo. Não basta conhecer as regras de acentuação. Você tem que saber utilizá-las. E para utilizá-las, você precisa de conhecer essas preliminares que eu apontei. Isso é de suma importância. Vamos adiante. Então, vamos falar de algumas palavras cuja pronúncia, muitas das vezes, ela é feita de forma errada no dia a dia. Então você ouve errada ou pronuncia essas palavras de forma errada. Aqui eu trouxe algumas. Isso faz parte do conteúdo de ortoépia, ou ortoepia. O próprio nome do conteúdo ele pode ser pronunciado de uma forma ou de outra, ou ortoépia ou ortoepia, que trata justamente disso, da pronúncia, né, das corretas palavras em relação à sílaba tônica. Tá bom? Então vou colocar todas as palavras diretas aqui para você e a gente vai falar sobre cada uma delas. Eu coloquei separados por cores, tá? Marrom para as oxítonas, para as paroxítonas eu coloquei em verde e para as proparoxítonas em vermelho. Então vamos falar das oxítonas aqui. A pronúncia correta é Nobel, nada de Nobel. Assim como
Aqui se fala Eiffel, Torre Eiffel, nada de Torre Eiffel, tá? Torre Eiffel, ruim. Tem muita gente que fala ruim. Não, ruim não, ruim. Isso separa. Isso é um hiato, não é um ditongo. Mister, cateter, ureter. Mister, cateter, ureter, cister. Obus, masseter. Está em dúvida do significado? Dicionário, vamos nele. Isso é importante. Paroxítonas, nós temos avaro, nada de ávaro, como alguns falam, avaro, têxtil, rubrica, muita gente fala rúbrica, mas o certo é rubrica, repete comigo, rubrica, que é aquela assinatura rápida, toda esquisitinha que a gente faz, né? Nossa rubrica, aquela coisa, aquele rabiscado que você dá. Então, filantropo, ciclope, boêmia, maquinaria, gratuito, clitóris, ibero, caracteres, asiago, látex e alcácer. Ok? Eu vou acrescentar aqui a palavra recorde. Muita gente fala recorde, mas o certo é recorde. Inclusive, eu ouço essa palavra pronunciada por jornalistas. Então, cuidado, mesmo você ouvindo na televisão, desse ponto posso dizer que a Globo mente, mas o certo é recorde, ok? E para terminar essa parte, as proparoxítonas, zênite, crisântemo, bávaro, aerólito, arquétipo, ínterim, lévedo, ágape, monólito e amálgama. Bom, isso é só para você ter uma ideia de algumas palavras, as principais, essas geralmente caem muito em concurso e induz as pessoas ao erro. É importante que você saiba a pronúncia correta dessas palavras. Se você pronuncia errado, você classifica errado, você acentua errado, tudo errado. Então, saber a pronúncia correta das palavras é outra preliminar, muito importante. Beleza? Vamos então, sem mais delongas, para as regras de acentuação gráfica, e eu vou dividi-las em dois grupos, as regras gerais e as regras específicas. Dentro das regras gerais, que são aquelas que mandam mesmo, né? São as regras que você tem que olhar primeiro. Primeiro, olhe aqui nas regras gerais. Tá? Então, as regras gerais, elas vão servir para uma primeira triagem. Se a palavra for acentuada pela regra geral, vai para a galera, acabou o teu trabalho, você acentuou, está aqui, alguma das regras permitiu, está ótimo. Mas se ela não for acentuada pela regra geral, você pode olhar cada uma das 4 regras especiais, porque elas podem te dar um outro olhar sobre a palavra. Então, elas podem permitir o acento e desautorizar a regra geral. Entendeu? Regra geral primeiro, regra especial depois. Se não for acentuada pela regra geral, aí você olha na especial, na específica, para ver se há alguma situação que permita. É como se fosse uma exceção. Né? As regras específicas, elas abrem uma exceção. A regra geral diz que não, mas a regra específica te dá um jeitinho para a palavra ser acentuada. Primeiro as regras gerais, depois as específicas. Se não for acentuada nem por uma nem por outra, é porque a palavra não tem acento. Se for acentuada pela regra geral, maravilha, acabou o teu problema, vida que segue. Vamos então falar das regras gerais. As regras gerais são usadas para acentuar os vocábulos na seguinte condição, preste muita atenção. Monossílabos, né? Monossílabo é aquela palavra de uma sílaba só, monossílabos tônicos, verbos, substantivos, adjetivos, numerais, alguns pronomes e advérbios. Guardou? Esquece não. Então, essas palavras, quando só tem essas classes gramaticais, quando as palavras dessa classe possuem apenas uma sílaba, se essa palavra terminar em, olha aqui, em a, é ou o,
seguido ou não de S, ela será acentuada. A regra é muito clara, preste atenção. São acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E e O, seguido ou não de S. Ah, mas e a palavra cru? Cru não é acentuado? Não, cru termina em U. São acentuados terminados em A, E e O. E a palavra vi? Vi tem acento? Não, são só os monossílabos tônicos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. É o caso, então, de lá, de já, de não confundir com E. E é conjunção. Conjunção não faz parte desse grupinho. Ele é monossílabo átono. Tá bom? Então, já, lá, que é verbo ser, só, pés, mas. Esse mas aqui, tá? É mas de plural de má, adjetivo, característica. Má, ela é má, elas são más. Então não confunda com o mas de conjunção, né? Aquele mas adversativo. Eu fui à escola, mas o portão estava fechado. Esse mas é sem acento, porque ele é um monossílabo átono. Embora termine em A, é átono e não leva acento. Nós é um pronome pessoal do caso reto. Vamos estudar isso mais à frente. O pronome pessoal do caso reto, nós, leva acento porque é tônico. Mas existe o nos, que é um pronome átono, pronome oblíquo átono. Esse não leva acento. Então, nos não leva, mas nós leva acento. Entendeu? Só os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Os oxítonos terminados em A, E e O, em ou ens. A regra dos oxítonos pega a regra dos monossílabos e acrescenta o em e o ens. A, E, O, em ou ens. É o caso de café, marajó, bebês, sabiá, armazém e parabéns. Nesse caso aqui, é só os terminados em A, E, O, em ou ens. Eu quero frisar bastante isso. Então quer dizer que a palavra urubu não leva acento? Não. Urubu termina em U. Urubu termina em U. É oxítono? Sim, é oxítono. Mas termina em U. Por isso não leva acento. Só os terminados em A, E, O, em ou ens. Além dos eu costumo ver, né, falar sobre isso que eu me esqueci. Eu costumo ver em placas de ônibus, coisas como Iguaçu, tem outro também que é muito usado, como é? Tem outro lugar também que eu uso, vejo muito. Nova Iguaçu direto, né? O pessoal mete o acentão lá. Nova Iguaçu, está errado. O sul aí é monossílabo. É oxítono terminado em U. E a regra é pro A, E, O, em ou ens. Tá? Angu, vejo muito angu com acento, né? Esse angu tem caroço, com certeza. Né? Angu, nada de acento em angu, tá? Nada de acento em angu. Paroxítonos não terminados em A, E, O, em ou ens. Estou pegando a regra anterior. Paroxítonos não terminados, são os que não terminam. Todos os outros, né, o que fogem a esse conjunto aqui, todos os outros finais estão liberados para levar acento. Se for paroxítono terminar em IS, em X, em ão, an, ditongo, UM, I, EN, entendeu? PS, todos os outros finais levam acento, menos os terminados em A, E, O, em ou ens. Por isso lápis leva acento, porque não terminou em A, E, O, em ou ens. Ônix leva acento, órgão. Mas órgão não terminou em O? Não, ão, é um ditongo. Para começo de conversa é um ditongo, não se separa. Tem que ser a vogal O. Para não ser acentuado, tem que terminar na vogal O, não no ão. Mas órfã termina em vogal A. Órfã não deveria ser acentuada. É paroxítono terminado em A. Não. Terminou em an. Tem que ser em A mesmo. Ok? A. Então, órfã termina em an. Então terminou em ão, ou em an, ou em ya, como é o caso de sabiá, que você vai falar daqui a pouco, mas o sabiá termina em A. Não, sábia, né? Sábia. Sábia
termina em ditongo. Sábia. O I e o A não se separam. Tem que ser o A sozinho. Tá? Assim, sem nenhuma outra semivogal colada a ele. Tem que ser o A e a consoante no máximo. É o caso, entendeu? É o caso de sábia. Né? Sabiá. Sabiá, você separa o A. Sabiá. O A fica sozinho, é oxítono e por isso acentuado. Em sábia, o A fica junto com o I. Sábia. Então é uma paroxítona terminada em ditongo. Não em A, em A, mas em ditongo. Ya. O I e o A não se separam. Então não dá para pegar só um, são os dois ali. Álbum termina em UM, tá vendo? Paroxítona terminada em UM, por isso acentuado. Júri, paroxítona terminada em I. Hífen, paroxítona terminada em EN. Agora, olha que legal. Hífen, no singular não tem acento, mas no plural ele vai virar hífens. Aí entra nesse finalzinho aqui, ó, no ENS. E aí deixa de ter acento, porque vai virar uma paroxítona terminada em ENS. E as paroxítonas só são acentuadas se não terminar em A, E, O, em ou ens. Guarda isso. Vou te dar um exemplo interessante. Coco e cocô. Coco. Coco é paroxítona terminada em O. Não leva acento. Cocô é oxítona terminada em O. Pela regra das oxítonas, leva acento. Entendeu? Então a regra de que é a regra dos oxítonos, que permite o acento dos oxítonos, é a mesma regra que não permite o acento de determinadas palavras paroxítonas, especificamente aquelas terminadas em as, as, es, os, em ou ens. Essas paroxítonas, guarda isso, não levam acento. A regra das proparoxítonas é a mais fácil. Todas são acentuadas, sem exceção. A gramática da língua portuguesa diz que toda palavra proparoxítona de língua portuguesa é acentuada. Álcool, né? Álcool, né? Que separa, né? O O separa, vogais iguais se separam, hiato. Sílaba tônica, álcool, proparoxítona. Intérprete, proparoxítona. Diálogo, veículo, prognóstico, todas proparoxítonas, todas levam acento. Beleza? Vamos falar agora das regras especiais, para acabar. Regras especiais, regras específicas. Vou tratar de 4 situações. Os hiatos, a regra dos hiatos, a regra dos ditongos abertos, el, ei, oi, a regra dos verbos ter e vir e a regra do acento diferencial. Na regra dos hiatos, a regra diz que todos os hiatos, né, são acentuados, vocábulos, melhor dizendo, em que as vogais I e U do hiato, né, você vai ter um hiato ali, as vogais I e U, só elas podem ser acentuadas no hiato, nessa regra aqui, só vale para o I e U, alguns chamam de regra do I e do U. Tá? Então a regra dos hiatos só trabalha com o I e com o U, em condição de hiato, ou seja, eles vão se separar da outra vogal. Mas tem que respeitar 6 condições. Essas condições não são negociáveis. Então, se uma delas falhar, já não pode mais receber o acento. Primeira regra, e essa aqui acho que é básica, nem precisava colocar. O I e o U tem que ser a vogal tônica. Né? O I ou o U tem que ser a vogal tônica da palavra. É óbvio, né? O acento só recai sobre a vogal tônica, a vogal que está na sílaba tônica. Se não é tônica, então não tem acento. Isso é óbvio. Né? Nem precisava ter falado. 2. Sozinhas ou seguidas de S na sílaba. A regra vale se o U ou o I estiver sozinho na sílaba ou se ele estiver com outra, com a letra S depois dele, tá? Então não antes, depois. Antes nenhuma. Mas depois pode ter a letra S. É o caso, por exemplo, da palavra Luiz. Luiz. Né? Com S. Luiz. Luiz. O S vem depois do I. O I está com S ali, ó. Luiz e S. Então ele é acentuado, é tônico, né? E mesmo estando com S, será acentuado. E, claro, né? Se estiver sozinho, leva acento também. A segunda vogal do hiato, tá? Quando tem que ser, esse I ou esse U tem que ser a segunda vogal do hiato. Olha aqui, ó.
Olha os exemplos. Saída. Ó, saída. O I é a segunda vogal desse hiato. O A e o I se separam, o hiato. E o I é a segunda vogal desse hiato. Tá? Elas têm que ser diferentes. A vogal tem que ser diferente da vogal do hiato, da outra vogal do hiato. Então, se eu tenho um I, a outra tem que ser qualquer coisa menos I. A primeira vogal do hiato tem que ser qualquer. Ela é a segunda, né? Então a primeira tem que ser qualquer coisa menos I. Se a segunda vogal é um U, então a primeira tem que ser qualquer coisa menos U. Entendeu? Então aqui, ó, saída. O I e o A são diferentes. Saúde, aqui a segunda é U, a primeira é A. Bahia, se a segunda é I, a primeira é A. Miúdo, a segunda é U, a primeira é I. Não podem ser iguais. Não posteriores a um ditongo. Isso quer dizer que elas não podem vir depois de um ditongo. Por isso que a palavra feiura, que a gente começou lá atrás, feiura não é acentuado por causa disso. Foi uma regra que foi colocada com o novo acordo ortográfico de 2012. Feiura. U é tônico, está sozinho na sílaba, não é igual à primeira, mas vem depois de um ditongo. Tá? Então não pode ser posterior a um ditongo. O ditongo seria o fei. Feiura. O E e o I juntos formam um ditongo. Feiura. Então não pode vir depois de ditongo, senão não leva acento. E não pode ser anterior a uma sílaba iniciada por NH. Tá? Não pode ser anterior a uma sílaba iniciada por NH. É o caso de rainha. O I fica só. Ra, I, nha. O I fica sozinho na sílaba. Mas a sílaba seguinte começa com NH. E isso desautoriza o acento. Então são 6 regrinhas que condicionam, a que estão condicionadas, ou melhor dizendo, a que está condicionado o uso do acento. Tá? O uso do acento está condicionado a 6 regrinhas. Tem que ser tônica, tem que ser segunda vogal, tem que estar sozinha ou seguido de S, tem que ser tônica, não pode ser igual à primeira, não pode vir depois de ditongo, não pode vir antes de NH. Aí leva acento. Se uma delas, apenas uma, basta uma, não for respeitada, essa regra já não serve mais para esse caso. Está claro isso? Bem, beleza. Um detalhe aqui interessante. Em veículo, o I é acentuado porque é a segunda vogal do hiato, é tônica, está sozinho na sílaba. Veículo. Está sozinho na sílaba, não é igual à primeira, não vem depois de ditongo, e depois dela não vem NH. Mas também é porque é uma palavra paroxítona. Então, veículo, veja que coisa interessante, é acentuada por 2 regras. A regra dos hiatos, também conhecida como a regra do I e do U, e a regra geral das proparoxítonas. Né? Beleza? Regra dos ditongos abertos. Os ditongos abertos são aqueles que têm som, tem o som aberto da letra E e da letra O. Você sabe que a letra E e a letra O tem 2 sons, o fechado e o aberto. O fechado, E, O. Os abertos, E, O. Entendeu? Então, os ditongos abertos são aqueles que têm os sons abertos das vogais E e O. É o caso de EL, EI, OI. EL, EI, OI. Tudo bem? Então, vem comigo. Olha aqui, ó. Vou acentuar os ditongos abertos EL, EI, OI, desde que eles sejam tônicos. Ou seja, eles têm que estar na sílaba tônica. E que a palavra, que a sílaba tônica da palavra não seja a penúltima sílaba da palavra, não seja a penúltima sílaba da palavra, ou seja, que a sílaba tônica não seja paroxítona. Tá? Então, não pode, tem que ser tônico, tem que estar na sílaba tônica, portanto tem que ser tônico, e não pode ser paroxítona. A palavra não pode ser paroxítona. O el, oi ou ei tem que estar na sílaba tônica da palavra. Aí leva acento. É o caso de anéis, oxítona, anzóis, céu, monossílabo tônico, herói, fiéis, faróis, escarcel. Então, essas palavras, esses tongos abertos aparecem no final da palavra.
tá? Ou né, na única sílaba da palavra, no caso de céu. Se aparecer no, se o ditongo aberto, tone, oi, tônico, aparecer no final da palavra, ela será acentuada. Essa palavra será acentuada. Veja que isso não tem, é uma exceção à regra das oxítonas, está fugindo da regra. Né? Terminada em El não seria acentuada nunca. Mas trago para cá e existe uma regra só para o ditongo aberto. Está nem olhando se é oxítona, está olhando o fato de ser um ditongo aberto. É isso que você tem que observar. Regra geral, regra específica. Olha lá, olha aqui. Caso aqui dos verbos ter e vir. Os verbos ter e vir, não sei se você sabe, acredito que saiba, que eles na terceira do singular e terceira do plural, eles se pronunciam, a gente pronuncia esses verbos da mesma forma. Veja o caso do verbo ter. Na terceira do singular e na terceira do plural, do presente do indicativo. Eu tenho, tu tens, ele tem. Ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Então eu leio igual. E para não haver confusão, a gramática achou importante diferenciá-los pelo acento. Acaba sendo um caso de acento diferencial, mas é um caso muito específico, porque ele abrange um pouco mais. Por isso que a gente separa. Não é somente um acento diferencial. É um acento que diferencia, sim, mas tem algo mais a dizer. Por isso a gente separa na hora de estudar isso. O mesmo vale para o verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. No plural também é pronunciado da mesma forma. A pronúncia é a mesma. E para não haver confusão entre singular e plural, a gramática achou por bem colocar o acento circunflexo na forma plural desses verbos no presente do indicativo. Entendeu? No presente do indicativo. O singular não tem acento, o plural tem. Os derivados desses verbos, tá? Os derivados desses verbos, como conter, de tem, contém, retém, detém, são derivados do verbo ter. Assim como intervém, convém, são derivados do verbo vir. Esses derivados, eles são, né, na terceira pessoa do singular, tanto quanto na terceira do plural, né, ele contém, eles contêm, são oxítonas terminadas em EM. O acento se dá pela regra das oxítonas. Aqui a questão é outra. São iguais na pronúncia. E para não haver confusão, a gramática só muda o tipo de acento. O acento já é um direito deles, pela regra das oxítonas. Mas ela muda o acento. Tá? Agudo no singular e circunflexo no plural. Então, os derivados dos verbos ter e vir já são acentuados pela regra das oxítonas, mas mudam o tipo de acento por conta da diferenciação entre singular e plural. Bom, por último, vamos falar da regra do acento diferencial. Antigamente havia muitas palavras que eram separadas, né, eram escritas levavam acento ou não, para se diferenciarem dentro da nossa língua. Havia uma lista enorme: polo e polo, para e para, pele e pelo, pelo e pelo, entendeu? Muitas outras palavras. Mas hoje em dia a gente resume tudo a duas palavras em especial: verbo poder e verbo por. Né? Verbo poder, vamos falar dele primeiro. O verbo poder, no presente do indicativo, eu leio pode. Pode. No pretérito perfeito, eu leio pôde. Mas dependendo da frase, como você escreva, fica ambíguo isso. Se a frase ele não, aí bota o verbo, ajudar o pai. Ele não pode ajudar o pai ou ele não pôde ajudar o pai? Estamos falando do presente ou do passado? Se o acento não fosse regulamentado aqui, haveria confusão na hora de você entender uma frase como essa.
Estamos falando do presente ou do passado? Para evitar essa confusão com relação ao tempo verbal, usa-se sem acento no presente e usa-se com acento no passado. Lembrando o vovô, sabe? O vovô tem o chapéu do vovô. Então, aí você lembra que é o passado. No passado é com acentos. No presente é sem acento. Por. Existe o por preposição e existe o por verbo. O por preposição ele é átono, monossílabo átono, terminado em R e não tem por que levar acento. O por verbo também não teria, pelas mesmas razões. Mas se eu não usasse, poderia haver confusão entre por preposição e por verbo. Um exemplo para isso, de confusão, deixa eu ver se eu lembro aqui. Vou, vou por. Vou por. Vou por Maria. Vou por Maria. Vou por de vou colocar Maria. Ou ela é a razão pela qual eu vou. Entende? E se é a razão pela qual eu vou, esse por é preposição. Vou por Maria. Você vai por quê? Eu vou por Maria. E vou por Maria. Vou colocar Maria. Se é o por de colocar, é verbo. Aí é com acento circunflexo. Se não é o por de colocar, então é preposição. E aí é sem acento. Tá? Então o acento existe porque numa situação como essa, vou por Maria, há uma confusão. Se é por de colocar ou por de, por causa de, em razão de alguém. Olha a frase que eu coloquei para você. Ele não, já precisa subir isso aqui, vai sair daqui a pouco. Olha. Ele não pôde pôr. A frase ficou até feita, está errada aí. Ele não pôde pôr os pés por aqui. Esse por tem que estar do outro lado, tem que estar aqui, ó. Erro na hora de montar a frase. Isso só não some. Olha só, esse primeiro por tinha que estar depois de pés. Ele não pôde pôr os pés por aqui ontem, mas hoje pode. Ele não pôde pôr os pés por aqui ontem, mas hoje pode. Aí eu utilizei as 4 situações na frase. Então você pode usar essa frase até como um parâmetro para você entender essa diferença. Ele não pôde, passado, pôr de colocar, os pés por aqui, esse por é preposição, não precisa de acento, não é colocar. Ontem, mas hoje pode presente, então é sem acento. Beleza? Bom, ficamos por aqui. Eu espero que você faça os exercícios que eu vou passar, treine em casa e a gente corrige isso aqui numa live que eu vou marcar com vocês. Tá bom? Obrigado, galera. Até a próxima.